Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhos do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. E eu convido agora todos, encarnados e desencarnados, para, em fechando os olhos, esquecendo as ocorrências do dia, buscando, a partir desse momento, uma maior sintonia com o ambiente que nos cerca. Com esse local consagrado à prece, ao estudo, ao auxílio. Possamos nessa noite, finalizando mais um estudo, render graças ao Altíssimo por essa oportunidade de ganharmos o conhecimento que liberta, a verdade que nos mostra o caminho, o rumo a ser seguido, para desfrutarmos daquele estado interior que todos buscamos, qual seja a felicidade maior. Que Deus nos ampare, abençoando os nossos esforços na luta diária do crescimento espiritual rumo à plenitude maior. Que assim seja. Pessoal, capítulo de número 20, o último capítulo dessa obra, No Mundo Maior. Esse capítulo se intitula No Lar de Cipriano. Vamos fechar aqui o estudo dessa obra que nós começamos no ano passado, há cerca de 6, 7 meses, acredito eu. E nós iremos iniciar a partir da sexta-feira seguinte o estudo do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, também chamado de A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Como que a doutrina espírita enxerga a justiça de Deus? Especialmente naquilo que nós chamamos de pós-morte. Já que a morte é um tema comum a todos nós, o livro Céu e Inferno aborda muito bem a visão espírita disso daí. O que será que nós vamos encontrar após o nosso desencarne? Quais são aquelas condições de felicidade que a igreja chama de céu? Quais são aquelas condições de dor que a igreja chama de inferno? Nós vamos falar bem a visão do Espiritismo sobre esses temas profundamente interessantes para todos nós. Nós temos essa obra aí para ser vendida. Aqueles que desejarem comprar, tá ali no nosso armarinho, hora fechada. Mas no final aí do nosso estudo, do passe, caso alguém queira comprar, ou na própria semana que vem, ao longo da semana, nós estamos aí disponibilizando o livro O Céu e o Inferno. É sempre bom ter um livro em mãos. Eu tenho esses livros todos baixados no meu celular, mas ajuda muito. Quando a gente vai para um lugar, para o outro, tal, não quer levar o livro. Mas nada melhor do que você pegar o livro, manusear, ler, escrever, sublinhar, rabiscar, porque Espiritismo se estuda dessa forma. A doutrina, como disse Kardec, é uma ciência, e como é uma ciência, a gente não adquire o conhecimento dela simplesmente lendo uma ou outra obra, mas um estudo incessante ao longo de anos, e aí a gente vai realmente alcançar um bom conhecimento sobre o que é a doutrina, o que é o Espiritismo. Bom, André Luiz nos fala, nesse capítulo 20, logo no início, que já havia chegado ao fim a semana de estudos com Calderaro. Então, gente, esse livro inteirinho aqui foi escrito, esses 20 capítulos, em uma semana, baseado em uma semana de estudos que André Luiz teve com o instrutor Calderaro. Uma semana de estudos. Por aí a gente vê, e toma uma base, como as coisas acontecem no plano espiritual. Quando o indivíduo decide realmente estudar, melhorar, crescer, progredir, ele encontra vasto material de estudo e de prática.
E ele vai aproveitar todo o tempo disponível para debruçar-se nessas práticas todas, nessa teoria toda, a fim de crescer espiritualmente. Em uma semana só, essa obra foi feita. Aliás, uma outra obra de André Luiz, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna, a mesmíssima coisa. Foi uma semana de estudos que gerou aquela obra. Então, por aí a gente vê como as coisas acontecem no plano espiritual. Então, finalizada uma semana de estudos, Calderaro conduziu André Luiz a uma região no plano espiritual onde existia uma fundação, uma casa fundada por Cipriano. Calderaro chamava aquela casa de Lar de Cipriano. Como é que estava o estado psicológico do André Luiz? Nós vimos nos 3 últimos capítulos que André Luiz encontrou seu avô, Cláudio, que estava numa situação dificílima em regiões trevosas. E aquela situação, ele encontrou o avô, a história do avô, a irmã que o avô havia renegado, enfim, todo o processo de resgate, de trabalho em torno dele, impactou profundamente André Luiz. E todos nós sabemos que André Luiz é um sujeito extremamente cerebral. É aquele indivíduo que pesquisa, que pergunta, que quer saber os detalhes das coisas, um pesquisador, um cientista. Mas, depois de se encontrar com o avô, se deparar com o caso dele, ele mudou um pouquinho. E ele escreve, no lugar da pesquisa, agora, meditação. Ao invés do raciocínio, sentimento. Ele, que ao longo daquela semana havia conhecido muita coisa acerca dos desequilíbrios mentais. Então essa obra, conforme aquilo que a gente já viu lá no comecinho, há meses atrás, fala exclusivamente acerca de desequilíbrios mentais. E ele viu quanto que esses desequilíbrios, manifestam-se no corpo físico, de que forma. Mas o caso do avô transferiu essa curiosidade natural para reflexões mais profundas. É como se ele tivesse agora mais filosofando a respeito do que era a vida, a respeito das condições da existência, acerca da nossa felicidade. E ele via agora que para ter a sabedoria com proveito era necessário desenvolver o sentimento do amor. Então André, tudo dá a entender que era aquele sujeito que tinha o lado dele intelectual profundamente desenvolvido. Porém o lado emocional nem tanto assim. E nós sabemos que as 2 asas, isso aí em termos simbólicos, figurativos, tá? As 2 asas que conduzem o indivíduo até Deus é justamente a asa ali do amor e a asa ali da inteligência. São essas 2 coisas que unidas formam a sabedoria no seu grau maior. Então ele viu isso daqui e nos falou que para que a sabedoria realmente compense, era necessário que ela esteja vinculada ao amor. E basta a gente olhar bem no nosso dia a dia, e até mesmo na história da nossa humanidade, que fica muito fácil a gente entender isso. Quantos indivíduos portadores de uma intelectualidade pujante? Cientistas, estudiosos, mestres, doutores. Aqueles indivíduos que fizeram pesquisas enormes em campos científicos, porém dotados de parca capacidade moral de amar. Podemos citar aí casos como o do desenvolvimento da bomba atômica. A energia nuclear ela foi descoberta objetivando um bem à humanidade. Porém, o intelecto desprovido do amor fez com que o indivíduo utilizasse a energia nuclear para se converter numa bomba. Que liquefez milhares e milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, olha aonde que nós chegamos quando o intelecto está desprovido do amor. E isso ele viu aqui. E ele até escreveu aqui, de que valeria muito saber se não fosse possível socorrer alguém.
E é uma frase que nós devemos carregar para conosco aqui. Porque, obviamente, nós não somos, eu não sou, posso falar de mim, portador de uma sabedoria pujante. Mas o pouco conhecimento que eu tenho, o pouco conhecimento que nós temos, deve ser utilizado objetivando, auxiliar o nosso semelhante. E nós somos colocados em situações como essa a todo momento, pessoal. A todo momento. Não é necessário, talvez, que nós tenhamos a capacidade enorme de amar de Cipriana, que fundou um lar nas regiões trevosas, que daqui a pouco nós vamos descrever. Mas nós, dentro da nossa pequenez, com o parco conhecimento que temos a capacidade de iluminar alguém, de estabelecer rumos para alguma pessoa, de dar uma palavra amiga, ou de simplesmente emprestar os nossos ouvidos em ouvir as queixas alheias. Isso acontece o tempo todo, tá? E vocês sabem disso. Isso acontece muito aonde? Dentro da própria casa. Acontece onde? No seu ambiente de trabalho. Acontece onde? No seu círculo de amizades. Vez ou outra, alguma pessoa portadora de angústias, problemas, dificuldades, lança um caso para você. E nós temos, com o conhecimento espírita, a obrigação de ouvir e até mesmo ajudar aquele indivíduo. Então, André aprendeu isso. De que vale você ter uma sabedoria sem estender as mãos para ajudar o semelhante, né? E ele, fazendo essas reflexões todas, chegaram no lar de Cipriano. Segundo ele, era um enorme centro de trabalho, diferente de outras casas que ele e André Luiz já conheceram. Isso aí está localizado no plano espiritual, tá? Construção no plano espiritual, Daniel? Sim, construção no plano espiritual. Mais uma vez a gente volta no livro Nosso Lar, em que a cidade é descrita em detalhes. Quando nós desencarnarmos e estivermos lá no plano espiritual, nós iremos nos deparar com situações como essa, com construções, com natureza, com bosques, com mares, com rios, com montanhas, com edifícios, praças, escolas, e por aí vai. Em Nosso Lar tem até calabouço, né? Como o André Luiz conta lá no livro, né? Logo lá nos seus capítulos do meio ali. Basta olhar lá. Nós vemos, inclusive, no livro Obreiros da Vida Eterna, uma casa transitória, um lar transitório de Fabiano. Não sei se vocês estão lembrados. É uma casa que se ergue e muda de lugar, movida por potentes motores. Então a gente pensa que chegar no plano espiritual vamos encontrar coisas milagrosas? Não. Nós vamos encontrar uma situação, principalmente nos planos espirituais muito próximos da Terra, uma situação profundamente análoga àquilo que a gente vê aqui. Ok? Então chegaram nesse enorme local de trabalho. E André Luiz reparou que a maioria das pessoas que lá se encontravam não eram espíritos iluminados, né? Como a Cipriana. Não, mas espíritos muito comuns, muito parecidos com os encarnados aqui da Terra, aqueles que estavam em processo regenerador. E Calderaro, percebendo que André Luiz, né, tinha aquela capacidade de observação muito grande, falou assim: André, seguinte, meu querido, a Cipriana idealizou e concretizou esse local usando os próprios espíritos sofredores aqui das vizinhanças. Então, tal qual acontece aqui, para que uma obra seja erguida, inicialmente ela tem que ser idealizada. Tudo começa no campo das ideias. Tudo. Uma obra musical, uma pintura, uma casa, uma instituição, qualquer coisa começa no campo da mente. E é isso que Cipriana fez. Ela fez isso, idealizou e concretizou, usando os próprios sofredores que vagueavam, né, naquele local.
E ela passava boa parte do tempo dela naquela casa, em processo de supervisão. Porém, no fundo, quem tomava conta mesmo do lugar eram aqueles trabalhadores que já haviam melhorado, que haviam sido resgatados, orientados e assumindo tarefas naquele local. Gente, olha só que coisa interessante. Eu pensei muito no centro espírita, que é o que acontece conosco. Quantas vezes nós, nos deparamos com situações, até mesmo que aconteceu conosco, com a gente, de indivíduos que chegaram no centro espírita porque estavam passando por momentos difíceis, estavam passando por um processo obsessivo, perdeu um ente querido, está desesperado, não é? Está com um problema familiar, aquela pessoa foi acolhida, foi tratada, foi orientada, tomou gosto pela coisa, começou a participar dos estudos, começou a se entrosar com a casa, de repente surgiu lá a possibilidade de fazer um curso de passe, foi lá fazer o curso de passe, virou passista, de repente desenvolveu uma mediunidade, ou resolveu ajudar na confecção ali do artesanato, ou da distribuição de alimentos, da cesta básica, se tornou um trabalhador da casa. É o que acontece aqui. Aconteceu aqui no Lar de Cipriano. As pessoas que foram lá ajudadas, resgatadas, todas desequilibradas, foram se equilibrando. E se tornaram o quê? Gestoras da obra. Então, a cabeça máxima ali, a idealizadora, o espírito de maior escola e envergadura, era Cipriana. Porém, aqueles que ela havia ajudado se tornaram colaboradores. E ela distribuía tarefas, distribuía funções, que é uma outra lição que todos nós no meio espírita devemos ter. Nós estamos na tarefa, porém nós não somos donos da tarefa. Ainda ontem, conversando com alguns companheiros, a gente comentou isso daí. A gente vai passar. Chegará o momento do nosso desenlace aqui. E voltaremos para a realidade espiritual. No entanto, a tarefa vai ficar. Quantos companheiros nossos aqui no centro já desencarnaram? Porém, as tarefas permaneceram aqui e foram assumidas por outros que vieram após eles. E assim a coisa vai se sucedendo. Daí a importância de nós termos amor pela nossa tarefa, mas não apego por ela. Porque donos nós não somos nem do nosso próprio corpo físico. Já pararam para pensar nisso? Chegará um momento que o teu corpo físico será depositado no leito da Mãe Terra e você irá abandoná-lo? E você voltará para a realidade espiritual levando simplesmente aquilo que você conquistou aqui? O desenvolver da inteligência, a cultura e os bons sentimentos. Isso daí, esse pensamento já é um bom começo para a gente ir se desapegando de tudo. Ter amor sem ter nenhum apego. E o nosso querido Calderaro continua. Isso daqui, André, você está vendo aqui, é uma escola destinada a reajustamento, autorreconhecimento e preparação. É um instituto de instrução e de amparo. Então as pessoas são recolhidas, auxiliadas, instruídas, reajustadas e inúmeros reencarnes, inclusive, são planejados a partir de lá. Espíritos que não têm condição de alcançar colônias superiores, eles são reajustados frente à vida, instruídos, todo um planejamento reencarnatório pode ser feito ali, e partiu terra de novo. Era o que ia acontecer com o avô de André Luiz, Cláudio. Até aqui, perguntas, comentários, observações, dúvidas? Não? Seguindo em frente. André Luiz, então, observou que aquele pessoal todo, imaginem o movimento de uma cidade. Eu fico imaginando, você é comendador no dia de sábado.
Comendador José Garcia no dia de sábado. Um monte de gente ali entrando e saindo das lojas. Então André Luiz, uma movimentação muito grande das pessoas ali, como se fosse uma cidade de médio e grande porte. E via que aquelas pessoas todas se dirigiam a um edifício específico, que Calderaro esclareceu. Aquilo ali é um templo consagrado à prece. Então a gente pode ver lá no plano espiritual construções que têm uma função parecida, né, com uma igreja, com um centro espírita, um local consagrado à prece. Né? Lá iria haver uma oração que Cipriana iria pronunciar. E André Luiz foi reparando que aquelas pessoas, ele era muito observador, muitas pessoas alegres, outras pessoas mais preocupadas, mas todas elas trazendo, sabe o que no olhar? Esperança. Dizem que o indivíduo sem esperança é um cadáver que anda. E é uma frase verdadeira. Nunca nós devemos viver sem esperança. Por mais que os nossos dias estejam difíceis, complicados, aflitos, cheios de desafios, nós não podemos abandonar a esperança de dias melhores. E aqui no meio espírita, sabe como é que a gente desenvolve a esperança? Nós desenvolvemos a esperança através do conhecimento que nos liberta. Porque se eu passo por uma situação difícil agora, eu sei com o conhecimento espírita que eu tenho, que essa situação difícil é o efeito de uma causa que se encontra lá atrás. E que eu passando por essa situação complicada, com equilíbrio, com humildade, vou alcançar uma situação melhor após ela. Vou crescer espiritualmente, vou me regenerar e vou evoluir. E eu sei que isso não é uma possibilidade, e eu sei que isso é uma certeza. Por isso que a esperança no meio espírita, ela está profundamente fixada na fé que raciocina, na fé que compreende, na fé que sabe. Não é aquela fé que crê, porque a crença, embora louvável, é algo vago. A certeza é uma pedra granítica que nos dá aquele estado interior de certeza de que a minha atitude de agora constrói o meu futuro lá na frente. Então a esperança dominava aqueles corações lá. Algumas pessoas alegres, outras pessoas, mais assim introvertidas, mas todas levando a esperança no olhar. Inclusive os doentes e os aleijados. Peraí, você está falando que lá no plano espiritual tem gente aleijada? Pessoal, tem gente doente também? Sim. Mas peraí, a gente aprende aqui, que o aleijão é no corpo físico, a doença do corpo físico. Como é que a pessoa carrega? Carrega. Sabe por que carrega? Porque tem a mente vinculada à doença. Tem a mente fixada no aleijão, na deficiência. E ao desencarnar, não é assim, de uma hora para outra, que a pessoa vai mudar o foco de vida. Leva tempo. Ainda mais quando a pessoa está acostumada a pensar só na matéria, só nas coisas materiais. Ela vai desencarnar e ainda continuará a pensar nas coisas materiais durante um tempo mais ou menos prolongado. Então, se ela desencarnou, por exemplo, sem uma perna, e ela tem a mente profundamente fixada nas coisas da matéria, do lado de lá, permanecerá sem a perna. Nossa, Daniel, até quando? Até ela resolver mudar o seu pensamento. Mudar a sua maneira de enxergar a vida, se espiritualizar. De repente, um belo dia, ela fazendo isso, ela vai olhar a perninha dela crescida. O Hermínio Miranda, notável espírita brasileiro, sou fã número 1 dele.
No livro Diálogo com as Sombras, ele mostra ali os bastidores, né, espirituais de uma reunião mediúnica, né? Só que obviamente ele encarnado, ali a reunião mediúnica sob o ponto de vista dos encarnados. Ele citou uma situação interessante do indivíduo, um desencarnado, um espírito, que deu comunicação através de uma médium. E ele notou que a médium não falava, mas a médium gesticulava. E através daquela gesticulação toda, tal, ele percebeu que o espírito estava sem cabeça. Carregava a cabeça numa mão. Morreu decapitado. Nossa. Só que o negócio foi tão traumático para ele, e possivelmente era um sujeito muito materializado, que do lado de lá ele permaneceu sem cabeça. Andando de um lado para o outro. Que coisa tétrica, né? Aí o Hermínio foi conversando com ele, explicando que não era assim, que aquilo lá era fruto do pensamento dele, que ele podia ter a cabeça de volta no lugar. E foi uma conversa longa. Passes foram dados ali naquele médium para se repercutir no espírito comunicante. De repente viram a médium fazendo assim. Né? Não a médium, o espírito, né? Aí o Hermínio percebeu, a cabeça já estava de volta no lugar. Literalmente ele perdeu a cabeça. E ali a cabeça já estava de volta no lugar. Né? Olha só o poder da nossa mente. Porque o corpo perispiritual é extremamente plástico. Por ser extremamente plástico, né, ele responde muito facilmente às emissões vigorosas de carga mental. É diferente do nosso corpo físico. Claro, você pensar que vai perder a cabeça, a cabeça não vai sair. Porque o corpo é letárgico, mas o corpo espiritual é vibrátil. É outra coisa, bem diferente. Ok? Então lá, André Luiz está vendo gente aleijada e gente doente. Pessoas que ainda não haviam se recuperado. E Calderaro continua, André. O que você está vendo aqui, ó, é uma oficina de restauração do espírito. Inclusive, inúmeros indivíduos orgulhosos lá na Terra, que cometeram vastos crimes, que eram portadores de grande vaidade, ao desencarnarem, passaram por uma situação complicadíssima nos umbrais, em zonas purgatoriais. Sabem o purgatório da Igreja Católica? Pois é, sob certo ponto de vista, ele existe mesmo. As regiões de treva e sofrimento são regiões purgatoriais, onde o espírito ele vai se alijar de cargas pesadas, energéticas, que ele acumulou ao longo de décadas de desequilíbrios e insanidades. Então, depois desses indivíduos penarem nos purgatórios das zonas espirituais, eles são recolhidos para casas como essa, né? Com o propósito de melhorarem. Falou, André, seguinte, meu querido, o programa fundamental estabelecido por Cipriano aqui é um só. É o esquecimento do mal com valorização do bem à luz da esperança em Deus. Nossa, que frase. Esquecer o mal, valorizar o bem, desenvolver esperança. Ó, a gente não precisa desencarnar, ficar em zonas purgatoriais, anos a fim, sermos recolhidos numa casa como essa para aprendermos isso aqui. Precisamos? Precisamos não. A gente pode, enquanto estamos envergando a nossa túnica de carne, esquecer o mal, valorizar o bem e desenvolver a esperança. Eu tenho certeza que se frequentemente a nossa vida é cinza, se nós não vemos algo de bom mais à frente, se enxergamos tudo desequilibrado e sem gosto ao nosso redor, é porque nós ainda estamos focando no mal, esquecendo do bem e matando a esperança. E para que desencarnar dessa forma? Porque se eu desencarnar desse jeito, eu vou continuar desse jeito do lado de lá. Porque é a mente que governa. A morte não é um banho renovador. A morte é um abandonar de uma roupa que não te serve mais. Então, esquecer o mal, valorizar o bem e desenvolver a esperança tem que ser objetivos nobres na nossa vida. Se você deseja felicidade, é assim que você tem que fazer.
E nós temos totais condições de desenvolver isso no nosso dia a dia. Perguntas? Chegaram lá, no santuário da prece. Entraram naquele templo consagrado à prece. Logo viram aquele burburinho de gente, Cipriana lá no meio, com várias pessoas ao redor conversando. Olha que coisa bonita, como é um espírito elevado, né? O espírito elevado, ele é simples, ele é humilde, ele atende a todos. Não é um popstar cercado de seguranças, né? Que não gosta do povo perto dele. Não. Cipriano estava cercado daquelas pessoas que ela mesma ajudava. Aí André Luiz ouviu um homem dizendo: Cipriana, já não tenho mais aqueles pesadelos, porque renovei a minha atitude frente à minha própria família. Ao invés de combater a minha família, agora eu coopero. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui: o homem tinha pesadelo. Se ele tinha pesadelo, significa que ele dormia. Então, no plano espiritual, quando o indivíduo desencarna e ainda ele tem a mente muito fixada aqui, os fenômenos do corpo permanecem praticamente intactos, inalterados. André Luiz relata em Nosso Lar, logo no primeiro capítulo, ele penou 7 anos no mural, 7 para 8 anos. O que ele relatou? Os cabelos dele cresceram, a barba cresceu, as unhas cresceram, todas as necessidades fisiológicas permaneceram. Todas as necessidades fisiológicas. É isso mesmo que eles estão pensando no plano espiritual. Mas logo depois que o indivíduo é recolhido, logo depois que ele se ajusta, logo depois que ele se equilibra e se espiritualiza, óbvio, muita coisa muda. Mas até então, não. É o que aconteceu com esse sujeito aqui. Tinha pesadelo. Aí o que ele começou a fazer? Começou a esquecer o mal, porque ele combatia a família. Não sei o caso dele, ele combatia a família. Passou a valorizar o bem. Passou a cooperar. Mudou. Não tinha mais pesadelo. Qual é a lição que fica aqui para todos nós? Você quer a saúde do corpo? Quer a saúde da mente? Faça o bem ao semelhante. E às vezes a gente pensa que o semelhante é somente aquele que está portas fora da nossa casa. O nosso semelhante também é a nossa família. Também é a nossa esposa, nosso marido, nosso filho, nossa filha, nossos avós, avó, enfim, todos aqueles que estão no ambiente familiar. Né? O que ela fala? Meu amigo, parabéns. A felicidade é filha da colaboração. Às vezes a gente quer ser feliz sozinhos, né? Quero ser feliz. Oh, mundo cruel, vou abandonar tudo, vai morar no alto de uma montanha. Mas peraí, a felicidade é filha da colaboração. Tu vai colaborar com quem no alto da montanha? No fundo de uma gruta? Vai colaborar com um morcego? Vai colaborar com alguma árvore? A felicidade é fruto da colaboração. E nós estamos em sociedade justamente para isso. Para em contato uns com os outros desenvolvermos virtudes. Por isso que tem tanta gente complicada na nossa vida. E por isso que nós somos a complicação na vida de muita gente. Já pensaram nisso? Vira e mexe a gente fala, né? Nossa, só tem gente difícil perto de mim. Mas você não para para pensar que você pode ser a dificuldade do outro também. Né? Que vida complicada que eu tenho. Ai, meu Deus, não pedi para ser assim. Eu tenho certeza que o outro que está do teu lado pode estar pensando da mesma forma que você. Então, não é melhor a gente cooperar ao invés de combater? Uma outra mulher chegou perto de Cipriano. Olha, agora eu vejo que o mundo não gira em torno de mim. Eu sei que agora me cumpre trabalhar em benefício do mundo. Aí Cipriana falou: o esquecimento dos nossos caprichos nos dilata a compreensão. Bonita frase, né? Um idoso, triste, chegou até ela. Nossa, Daniel, mas idoso, tem idoso no plano espiritual, né? Claro que tem, gente.
A partir do momento que o indivíduo desencarna numa avançada idade, durante um tempo mais ou menos prolongado, ele pode permanecer com aquela aparência. A mesma coisa quando desencarna criança, quando desencarna jovem. Pode permanecer durante um tempo mais ou menos prolongado com aquela aparência espiritual. Depois de um tempo de reajuste no plano espiritual, com a mente mais focada nos valores do espírito, aí ele pode ter condição de plasmar a forma perispiritual que lhe convém. Ele tendo força mental suficiente para isso. Mas até isso acontecer, pode demorar. Um tempo mais ou menos prolongado. Tá? Então chegou um idoso triste perto de Cipriano e falou assim: ai, está complicado. Eu ainda experimento as antigas crises. Né? Sinto cair, desmaio, e quando eu acordo, desperto aflito. Provavelmente ele tinha crises como essa antes de desencarnar. Depois que desencarnou, permaneceu com essas crises no plano espiritual. O que a Cipriana falou? Vai melhorar. Olha que frase é dela. Gastamos anos armazenando impressões que não se esvaem em alguns dias. Gastamos anos desenvolvendo pensamentos e impressões que não é de uma hora para outra que você vai tirar aqui. Por enquanto ele estava na fase do plantio. Serve para a gente isso também. Se você, por exemplo, tem um mau hábito e você deseja abandonar esse teu mau hábito, não pense que você vai fazer isso a partir do dia seguinte. É um processo. Porque talvez você tenha aquele mau hábito não só dessa reencarnação, mas de outras que você trouxe agora. Mas agora você se conscientizou que aquilo te faz mal, que você não quer mais aquilo. Então você durante anos, séculos talvez, armazenou pensamentos desequilibrados e condutas desequilibradas. É de uma hora para outra que vai passar? Não é. Não é. Só o fato de você desejar mudar já é um grande passo. Aí vem o esforço da melhora. É uma semente que você está lançando. Quando você estiver combatendo um mal seu, e de repente você cair, de repente de uma recaída, fica muito triste. Tá? Pense da seguinte maneira, que antes você desenvolvia aquele mau hábito com alegria. Hoje você desenvolve com tristeza. Você desenvolve com, sabe, aquela impressão de que eu não posso fazer mais isso. E se você caiu e você se sentiu mal, maravilha. Use aquilo ali como uma alavanca propulsora para você se erguer e prosseguir. Siga em frente. Lembra da semente. Se eu pegar a semente de uma laranja, ela é branquinha, pontudinha, e é deste tamanho aqui. Se eu pegar aquela semente e colocar em solo fértil, adubado, regar e dormir, no dia seguinte eu vou ter uma árvore frondosa, com flores e laranjas? Não vou. Anos irão se esgotar até aquela árvore crescer e gerar frutos. Pensa que com os nossos esforços é assim que acontece. Nós estamos investindo agora no bem maior. Mas talvez nós não iremos conseguir esse bem maior cedo como a gente imagina. Leva tempo. Impressões ruins foram geradas aqui durante décadas, séculos até. Não é de uma hora para outra que a gente vai abandonar isso. Demanda muito esforço, dedicação. Mas vai acontecer. Porque toda vez que a gente dedica o nosso tempo a algo bom, o universo responde favoravelmente. Nunca se esqueçam disso. E aí mais pessoas estavam do lado de Cipriano. Mais pessoas. Só que Cipriana viu André Luiz e Calderaro. E ela se dirigiu alegremente a André Luiz. André, o caso do teu avô já está praticamente solucionado. Lembra que na semana passada, nós lemos que Cláudio havia permanecido numa casa transitória em região Bralina? Ele ia ficar lá por um bom tempo.
E Cipriano explicou, ele vai ficar lá por um tempo. Quando ele estiver melhor, ele vai ser transferido para cá. Aqui ele vai receber as instruções necessárias para planejar o futuro reencarne dele. Futuro reencarne. E nós já estamos ajudando a Ismênia e o futuro marido. Nós vimos o porquê desse trio, né? Aí da Ismênia, do marido e do Cláudio, na semana passada. Ah, não acompanhei, eu perdi, como é que é? Só acessar o YouTube. Você entrar no YouTube, tá lá o nosso estudo da semana passada, lá a gente acessa tudo ele. Não só aqui das sextas-feiras, mas aos domingos também tem, das segundas-feiras, e tem também o estudo do Valdemir, que é na terça, né? Bom, André Luiz estava aquele nó na garganta, né? Nem conseguiu agradecer direito Cipriano, quando ele ouve uma campainha. Tem campainha no mundo espiritual? Tem. Nossa, tem campainha, tem energia elétrica? Tem. Se aqui, esse planeta grosseiro nosso, tem energia elétrica, não vai ter do lado de lá? Tem. Há formas de gerar eletricidade. Né? Energia solar. Né? Energia solar, por exemplo, é uma delas. Vai saber se tem placa solar. Ou alguma outra forma de desenvolvimento de energia elétrica. Vai saber. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos instrutores da codificação a respeito daqueles planetas que estão longe do Sol, que recebem pouco calor e pouca luz, né? Kardec pergunta, mas como que a vida se desenvolve nesses locais tal? Aí os espíritos respondem que em locais como esse, a eletricidade desenvolve funções que vocês desconhecem. Então, possivelmente, no plano espiritual, que é vinculado aqui à Terra, há modos de desenvolvimento de eletricidade, que não existe aqui, talvez. Que ainda vai ser inventado aqui, no futuro mais ou menos distante. Então, sou um sinal, uma campainha. Aí Cipriana, juntamente com alguns colaboradores, se dirigiram para o local da prece. Olha que coisa mais bonita. Imagine a cena. Cipriana, aquela mulher bela, toda iluminada, ergueu os olhos. André Luiz fala aqui que ela estava genuflexa em espírito. E, erguendo os olhos, André Luiz viu um jorro de luz descendo sobre a fronte dela. Ela absorvia aquela luz e liberava aquela luz para toda a assistência. Através do cérebro, através do tórax e através das mãos. Ele estava sendo um médium passista das forças do alto. Aquelas energias sutis que o pessoal ali não tinha condição de captar, ela captava e ela modificava e ela transferia isso para todo mundo. André sentiu, e provavelmente todos lá sentiram, uma sensação indizível de suavidade e de bem-estar. Nisso, um coro de 100 vozes ergueram uma melodia honrando o Altíssimo. E aí ela fez uma prece belíssima, que eu convido vocês depois, aqueles que tiverem o livro, a lerem com calma a prece que Cipriano fez. Uma prece que, em síntese, pede a proteção do Cristo. Após a prece terminar, André Luiz percebeu que o ambiente ficou todo iluminado e ele viu que mãos invisíveis sustentavam uma espécie de coroa brilhante sobre a cabeça de Cipriano. E nisso ele já chorava copiosamente. Cipriano acabou a prece, desceu do lugar onde se encontrava, numa simplicidade que só as grandes almas têm, né? E foi se despedir de André Luiz. E Calderaro foi se despedir de André Luiz. E os colaboradores foram se despedir de André Luiz. E André Luiz não falava nada, porque só sabia chorar. O desejo dele era permanecer naquele lugar, ser um ajudante de Cipriano, e ela percebeu isso, mas ele precisava. E ela fala uma frase, duas frases, aliás, belíssimas. Uma delas, vai em paz.
estaremos unidos pelo Espírito. Sabe aquela pessoa que você ama e que morreu? Pensa nela agora. Sabe? Vocês estão unidos em Espírito. Não há separação. O que existe ali é união perene, perpétua. A morte não separa ninguém. E a outra frase que ela disse: nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Qualquer obrigação nós devemos desempenhar usando bondade. A gente pensa que tem que usar bondade só no momento que a gente está dando o passe. Só no momento que a gente está distribuindo a cesta básica. Ou só no momento que a gente está recebendo o Espírito na mesa. Mas nos esquecemos que temos que desenvolver a bondade enquanto você está desempenhando a tua função, que é o seu ganha-pão lá fora. Se você é um médico, desempenhe a sua função com bondade. Se você é um professor, desempenhe o ministério das suas aulas com bondade. Se você é um pedreiro, desenvolva as suas ações com bondade. Se você é um caixa de supermercado, desenvolva a sua ação com bondade. Se você faz comida na sua casa, desenvolva a ação com bondade. Se você arruma o seu lar, se você arruma a cama do seu filho, se você penteia o cabelo dele, e se você faz a tarefa com ele, desempenhe essas ações com bondade. A gente pensa que o exercício da bondade está somente nas coisas, e não. Está nas mínimas ações do nosso dia a dia. Nas mínimas. Porque nós vamos despertar o anjo que dorme em nós nas pequenas ações do dia a dia. É justamente através das pequenas ações que nós vamos nos gabaritar no desenvolvimento das ações maiores. Então, é difícil demais eu querer desenvolver um trabalho de amparo e assistência semelhante e tal, sendo que eu crio um verdadeiro inferno dentro do meu próprio lar. Uma coisa tem que refletir. E nisso André parte, chorando copiosamente, observando as constelações lá no alto, que indicavam destinos gloriosos. Quando você olhar à noite, as estrelas, duas coisas vocês têm que pensar. Primeira coisa, provavelmente eu vim de lá. Não sei de qual delas. Kardec fala que os indivíduos civilizados aqui na Terra provavelmente foram banidos de outros locais aqui estão. Que os habitantes mesmo, originários da Terra, eles estão numa fase mais primitiva, mais selvagem, vamos dizer assim. É a primeira coisa que a gente tem que pensar, viemos de lá. Segunda coisa que nós devemos pensar, ali existem planetas regenerados. Lá existem planetas felizes. Lá existem mundos celestes. Eu não vou ficar preso aqui. É para lá que eu vou. Muita paz, muita luz. Que Deus abençoe todos vocês e que nós nos tornemos fonte renovadora para todos aqueles que estão nos vendo. Fechemos os olhos em agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo que liberta, para que saiamos daqui renovados em espírito, com reais e indestrutíveis disposições de crescimento e de melhoria interior. Que assim seja.